eu estava polindo o antigo anel de prata da vovó, uma lembrança querida que ela me deu durante nossa última visita, quando meu celular vibrou em cima da mesa. A luz da manhã entrava pela janela do meu pequeno apartamento, num bairro tranquilo de Columbus, Ohio, iluminando meu laptop bagunçado com trabalho, minha caneca de café ainda fumegando, e uma samambaia em vaso que eu estava cuidando com carinho até ela melhorar. Olhei para a tela. Pai, meu estômago revirou enquanto eu atendia, esperando notícias sobre os preparativos do funeral da vovó. Mas, em vez disso, a voz dele cortou a linha como uma lâmina. Você não é bem-vinda, Grace. Fique longe do funeral. Você só nos envergonharia com essa sua vida medíocre. As palavras me atingiram como um soco e eu congelei. O anel escorregou dos meus dedos e caiu na mesa com um baque seco. Minhas mãos tremiam quando desliguei o telefone, as palavras dele ecoando na minha mente. Envergonhá-los. No funeral da vovó. Sou Grace, tenho 32 anos, sou analista financeira e trabalho remotamente para uma startup de tecnologia. Meus dias são uma mistura de reuniões pelo Zoom, planilhas e pequenas alegrias, regar minhas plantas, preparar café, ouvir podcasts nos intervalos. Mas, por anos, fui o pilar da minha família, enviando $200 todo mês para ajudar nas contas mesmo quando isso significava cortar minhas próprias despesas. E eu nunca reclamei. Meus pais sempre preferiram minha irmã mais velha, Ellen, a filha perfeita, professora, casada com um bom homem. Eles se gabavam das conquistas dela em todas as reuniões de família, ação de graças, Natal, 4 de julho, enquanto eu ficava ali, em silêncio. Minhas contribuições eram ignoradas. A Grace é muito séria, diziam, como se meu apoio constante não tivesse valor. Mas a vovó me via, ela segurava minha mão, o anel de prata brilhando no dedo, e sussurrava, você é minha rocha, Grace. Agora que ela se foi, as palavras do meu pai soavam como uma traição à memória dela. Peguei o anel, sentindo o metal frio me ancorar, e olhei para a luz da manhã. Passei a vida tentando agradá-los, mas aquilo era demais. Você já foi rejeitado por aqueles que mais ama? Naquele momento, eu soube que não podia mais ficar em silêncio. A dor das palavras do meu pai ainda pairava no ar enquanto eu permanecia sentada à mesa. O café na minha caneca já estava frio. O anel da vovó repousava ao lado, uma testemunha silenciosa da minha dor. Meu celular vibrou de novo. Uma mensagem de Ellen. Grace, não faça uma cena no funeral. Só mande o dinheiro das flores e fique em casa. Fiquei olhando para a mensagem, sentindo meu peito apertar. Mesmo de luto, eles ainda esperavam que eu bancasse a encenação deles para que pudessem permanecer invisíveis enquanto exibiam o luto em público. Não era a primeira vez que me senti assim. Lembrei do último feriado de 4 de julho na casa deles, em Dayton, com o quintal cheio de risadas e o churrasco que eu tinha pago. Mesmo assim, brindaram ao último prêmio de ensino da Ellen enquanto eu lavava os pratos sozinho. Ellen é o nosso orgulho, papai disse, os olhos passando direto por mim. Ellen, minha irmã 3 anos mais velha, sempre foi a estrela da família. Aos 35, ela é professora do ensino médio, com um talento especial para encantar todo mundo. Loira, elegante, sempre vestida com cardigans em tons pastéis que gritavam filha perfeita. Ela postava selfies no Instagram com legendas como abençoada por ser amada, enquanto papai e mamãe compartilhavam as postagens dela com orgulho. Nunca mencionavam os $200 que eu enviava todos os meses para manter as luzes acesas na casa deles. Ellen sabia desempenhar o papel direitinho, levava tortas feitas em casa para as reuniões de família, falava com entusiasmo dos seus alunos. Sutilmente, me lembrava que eu nunca entenderia sua vida corrida, porque eu era focada demais no trabalho. O marido dela, Tom, um corretor de imóveis, só reforçava o brilho dela, chamando-a de santa, enquanto eu ficava ali, em segundo plano, meus sacrifícios passando despercebidos. Durante anos, enviei $200 por mês para cobrir as contas deles de eletricidade, supermercado, até o conserto do carro do meu pai e nunca recebi um obrigado. Eles me chamavam de confiável, mas nunca de valiosa. A vovó era a única que me via. Foi ela quem me deu seu anel e disse, você é suficiente. Agora que ela se foi, a rejeição deles doía ainda mais fundo. Você já se sentiu invisível dentro da sua própria família? Já deu tudo o que podia, só para ser ignorado? Passei os dedos pela borda do anel. A prata gasta refletia a luz, como se fosse um espelho da minha própria resistência. Passei anos tentando conquistar o amor deles,
Mas aquilo foi a gota d'água. Empurrei minha caneca de chá frio para o lado e abri o laptop. A luz da tela lançou um brilho pálido sobre a minha cozinha. O anel da vovó estava ali, sobre a mesa. Sua superfície prateada refletia a minha determinação. Entrei na minha conta bancária. Meus dedos pairaram sobre o teclado. Lá estava ele, o pagamento automático de $200 para o meu pai. Pensão alimentícia, era como estava nomeado. Um lembrete mensal do meu papel como provedor invisível. Minhas mãos tremiam quando cliquei em editar. Depois, cancelar. A tela piscou. Pagamento interrompido. Tem certeza? Hesitei. As lembranças das exigências deles passaram pela minha mente. Os concertos do carro do papai. As flores da Ellen. Todas pagas por mim. Mas então ouvi a voz da minha avó ecoando dentro de mim. Você é minha rocha. Grace. Cliquei. Confirmar. Aquela decisão me atingiu como uma onda. Recostei-me na cadeira e soltei um suspiro que nem percebi que estava segurando. O anel parecia brilhar sob a luz fraca frio, mas reconfortante como se a vovó estivesse ali, me olhando com aprovação. Pela primeira vez em anos, senti um peso sair dos meus ombros. No lugar dele, instalou-se uma força silenciosa, firme. Passei décadas me doando, esperando por migalhas de afeto, mas isso acabou. Eu sabia que eles logo notariam a ausência do dinheiro. Papai sempre ligava quando o pagamento não caía, com aquela voz afiada e arrogante. Mas desta vez, eu estava pronta para encarar. Eu não era mais o caixa eletrônico da família. Você já precisou cortar laços para se proteger, mesmo quando isso dói. Peguei o anel e coloquei no bolso, sentindo o peso familiar me ancorar. Lá fora, a noite em Ohio estava silenciosa, e as estrelas começavam a brilhar pela minha janela. Eu tinha dado o primeiro passo e agora, não havia mais volta. Na noite seguinte, meu celular acendeu como uma árvore de Natal, vibrando sem parar na mesa. Eu estava replantando minha samambaia. O cheiro de terra fresca ainda pairava no ar, mas a notificação destruiu qualquer vestígio de paz. A primeira mensagem do meu pai dizia: Grace, o funeral virou uma bagunça. Sem flores. Manda o dinheiro agora ou nem apareça. Logo depois, ele entrou em chamada no viva voz, a voz estridente atravessando a sala. Como você pôde fazer isso? Grace, está todo mundo olhando pra gente. Não tem flor nenhuma no funeral. Conserta isso. Desliguei o telefone. Minhas mãos estavam firmes, apesar das palavras cortantes. Olhei para o anel da vovó em cima da mesa. A prata refletia o brilho suave da minha luminária. Aquele anel me lembrou da força dela silenciosa, constante, do jeito como ela sempre me enxergava, mesmo quando ninguém mais via. Eu não respondi. Em vez disso, me levantei e fui até a janela. O pôr do sol em Ohio pintava o céu com tons dourados e alaranjados. Lá fora, tudo parecia calmo. Dentro de mim, finalmente também. As vozes deles ainda ecoavam na minha cabeça, cheias de exigências, como se eu devesse algo a eles. Pensei no funeral que haviam planejado uma grande cerimônia em Dayton, com caixão polido, coral, arranjos de luxo tudo bancado, por anos, pelas minhas contribuições silenciosas. Agora, sem o meu dinheiro, aquela fachada perfeita estava desmoronando. Como sempre, a culpa era minha. Mas eu já estava cansada de ser o bode expiatório deles, cansada de deixá-los me usar para sustentar a imagem perfeita que sempre quiseram mostrar ao mundo. Pela primeira vez, eu escolhi a mim mesma. Peguei o anel e o segurei com força. O metal frio me fortaleceu, como se a própria vovó estivesse me lembrando. Continue firme. O que você faria se sua família só lembrasse de você quando precisava de algo? O telefone vibrou de novo, mas eu deixei cair direto na caixa postal. O sol já havia se posto. Voltei ao meu tricô. O silêncio, naquele momento, era uma pequena vitória. Na manhã seguinte, enquanto regava minha samambaia, envolta no silêncio tranquilo do meu apartamento, meu telefone tocou, número desconhecido. Coloquei o regador de lado, limpei as mãos na calça jeans e atendi, esperando mais um golpe de telemarketing, mas, em vez disso, ouvi uma voz calma. Aqui é o Sr. Thompson, advogado da sua avó. Gostaria de convidá-la para uma videochamada esta tarde, para a leitura do testamento dela. Meu coração acelerou. As palavras do meu pai "você não é bem-vinda" ainda queimavam na minha mente, mas o tom sereno do Sr. Thompson me deu coragem. Concordei. Às 14 horas, sentei-me à mesa, o laptop aberto.
o anel da vovó no meu bolso. Seu peso familiar era um conforto silencioso. A videochamada começou, e lá estavam eles, meu pai, Ellen e seu marido Tom, todos vestidos de preto. Os rostos deles misturavam tristeza e desdém quando me viram. Ellen revirou os olhos, murmurando algo para Tom. Meu pai me lançou um olhar furioso que parecia atravessar a tela. O Sr. Thompson apareceu em uma janela separada, um homem de cabelo loiro grisalho, terno impecável, segurando um grosso maço de papéis. Ele pigarreou e falou com firmeza, cortando o clima tenso. Conforme o testamento da senhora Eleanor Carter, estou aqui para anunciar a distribuição de seus bens. Endireitei a postura, sem esperar nada. Vovó sempre foi justa, e eu imaginava que ela dividiria tudo entre nós. Mas então o Sr. Thompson me olhou, os olhos gentis. Grace, sua avó deixou tudo para você. A casa em Dayton, as economias, as terras da família no interior de Ohio. Está tudo em seu nome. Ela escreveu, Grace era minha rocha, a única que realmente me via. A sala congelou. O queixo de Ellen caiu, os olhos arregalados de choque. O rosto do meu pai ficou vermelho como fogo, as mãos agarrando a beirada da mesa. Tom apenas me encarou, atônito. Eu senti o anel no meu bolso. Seu peso era uma afirmação silenciosa do amor da minha avó. Meus olhos ardiam com lágrimas, mas mesmo assim dei um sorriso trêmulo, mas orgulhoso. Obrigada, Sr. Thompson, disse eu, com a voz embargada entre alívio e justiça. A verdade tinha falado por mim. Diante dela, as máscaras deles começaram a cair. O silêncio na chamada era ensurdecedor, rompido apenas pela gagueira do meu pai. E isso não pode estar certo. A Ellen, ela que sempre visitava. Ellen interrompeu com a voz aguda, quase cortante. Isso é ridículo. Grace, você sabia disso. Não sabia? Estava tramando pelas nossas costas, acusou Ellen, a voz tremendo de indignação. A acusação doeu, mas eu permaneci calma. Anos de manter a compostura em salas de reunião me prepararam para aquele momento. Antes que eu pudesse responder, o Sr. Thompson levantou a mão com firmeza. A decisão da senhora Carter é definitiva. Ela deixou uma carta em que explica tudo. Grace era seu porto seguro, a única que realmente a compreendia. Ela a apoiava em silêncio, visitava, ouvia, ajudava com as contas, quando ninguém mais o fazia. As palavras dele me atingiram como um holofote, revelando os anos da minha dedicação silenciosa. Olhei para os rostos do outro lado da tela, meus pais corados de raiva, Ellen tomada pelo ciúme, e Tom ainda em choque, sem palavras. Pela primeira vez, enxerguei todos como realmente eram, uma família que me subestimou, que construiu seu orgulho em cima dos meus sacrifícios. Lembrei da vovó, da forma como suas mãos quentes deslizaram o anel no meu dedo, e sua voz firme dizendo, você é o suficiente, Grace. Eu não precisava mais da aprovação deles. Obrigada, Sr. Thompson, repeti, desta vez com a voz firme. Então cliquei em sair da reunião. Com isso, os rostos atordoados desapareceram da minha tela. Saí até a varanda, sentindo a brisa fresca de Ohio acariciar meu rosto, trazendo o aroma doce dos lilazes floridos no jardim. Tirei o anel da vovó do bolso. A prata reluzia sob o sol. Ele parecia mais pesado agora, não de fardo, mas de significado. Ela me viu, ela me escolheu, ela confiou em mim o seu legado. Eu não precisava mais da validação deles. Encontrei meu valor através do amor da minha avó, através da força silenciosa que carreguei todos esses anos. Acima de mim, o céu se estendia, azul e dourado como um novo começo. Pela primeira vez em décadas, eu me senti verdadeiramente livre. Os segredos foram revelados, e eu era a única que permanecia firme. Uma semana depois, enquanto tomava chá na cozinha, um e-mail do meu pai apareceu na tela do laptop. Grace, pedimos desculpas pelo que dissemos, mas o imposto da casa vence no próximo mês. Agora que você tem o dinheiro, ajude-nos pelo bem da família. Fiquei encarando aquelas palavras, pelo bem da família, soavam ocas, vazias. Eles não mudaram, continuavam sendo as mesmas pessoas que me afastaram, que me excluíram do funeral da vovó sem pensar duas vezes. Pensei em todos os anos em que dei tudo a eles. Mesmo assim, fui descartada no momento em que deixei de ser útil. O anel da vovó estava ali, sobre a mesa, sua prata brilhando sob a luz da manhã, um lembrete silencioso da confiança que ela depositou em mim. Digitei minha resposta, com os dedos firmes.
Ele pode pagar metade, ou você dá um jeito. Eu já fiz mais do que o suficiente por esta família. Cliquei em enviar, e uma onda mista de tristeza e alívio me invadiu. Passei décadas esperando pelo amor deles, mas agora eu vi a verdade com clareza, eles nunca mudariam. Finalmente, entendi, eu não precisava que mudassem. Fechei o laptop e fui até a janela. O horizonte de Ohio brilhava em tons suaves de crepúsculo. O pôr do sol tingia o céu de dourado, uma promessa silenciosa de recomeço. Pensei na vovó. Sua risada ainda ecoava dentro de mim. O anel que um dia foi dela agora simbolizava o amor que sempre esteve presente, mesmo quando minha família não soube como oferecer. Você já precisou dizer não à sua própria família para proteger sua paz? Peguei minha xícara de chá. O calor entre os dedos me acalmou. Pela primeira vez, senti serenidade na escolha que fiz. Eu não era mais a provedora deles. Eu era Grace. E pela primeira vez, me reconhecia como a mulher que minha avó sempre viu em mim. 2 semanas depois, ouvi batidas fortes na porta. Ao abrir, vi meu pai e Ellen na varanda, os rostos uma mistura de raiva e desespero. Grace, disse meu pai, a voz carregada, você precisa assinar a transferência da casa. Isso não é justo. Somos sua família. Você nos deve isso. Ellen cortou com um tom venenoso. Sempre foi egoísta. Escondeu tudo da gente. As palavras deles vieram como tempestade. Mas eu permaneci firme. Todos os anos de silêncio, de força contida, agora me sustentavam. Pensei na vovó, no anel em meu dedo. O peso dele, uma âncora firme e segura. Eu devo mais a mim mesma, respondi, a voz calma, porém firme. A vovó me escolheu por um motivo. Ela me viu quando vocês não viram. Cansei de ser substituto para a ausência de vocês. O rosto do meu pai se contorceu. Ele embufou com desprezo. Mas eu não me encolhi. Podem ir embora agora. Dei um passo para trás e, sem mais palavras, eles foram embora, batendo as portas do carro antes de saírem apressados. Fechei a porta. O clique do trinco ecoou pela casa silenciosa como um ponto final. Voltei à janela. A brisa de Ohio passava pela vidraça entreaberta, trazendo o perfume doce dos lilazes do jardim. Olhei para o anel no meu dedo. Ele se encaixava perfeitamente, como se sempre tivesse sido meu. Passei décadas buscando aprovação. Mas agora, eu mesma havia escrito o último capítulo daquele ciclo. Estava livre para viver por mim e honrar o legado da minha avó do meu jeito. O silêncio ao meu redor não era vazio, era cheio de significado. E eu sabia, fiz a escolha certa. Eu não era mais a provedora, nem o bode expiatório. Eu era Grace, e isso era mais do que suficiente. Na manhã seguinte, sentei à mesa da cozinha, a luz do sol entrando pela janela e banhando o espaço com um calor suave. O anel da vovó refletia essa luz, a prata brilhando delicadamente enquanto eu tomava meu chá de camomila. Peguei meu caderno e comecei a escrever. Planos para transformar a casa da vovó em Dayton em um centro comunitário, um sonho que ela compartilhou comigo durante tantas conversas na varanda. Um lugar para acolher, um espaço onde as pessoas se sentissem vistas. Graça, ela dizia com os olhos brilhando de esperança, um lugar onde todos possam se sentir pertencentes. Sorri com a lembrança, enquanto a caneta deslizava pelas páginas. Esbocei ideias, um cantinho de biblioteca, aulas de tricô, um jardim para as crianças. Tudo parecia certo. Uma forma de retribuir o amor dela, de multiplicá-lo no mundo. Pensei na jornada que me trouxe até aqui. Durante décadas, entreguei meu coração a uma família que nunca soube me enxergar. Mandei dinheiro, estive presente e esperei pelo amor deles. Mas a vovó me viu. Ela colocou o anel em meu dedo. Me chamou de sua rocha. Confiou a mim o que tinha de mais precioso, seu legado. Foi através dela que descobri meu valor, não na aprovação que sempre busquei deles, mas na força silenciosa que sempre carreguei comigo, mesmo sem perceber. Olhei para o meu jardim, os lilazes desabrochando sob o sol de Ohio, suas pétalas roxas prometendo a chegada da primavera. Família não é sobre dívidas ou obrigações. É sobre quem enxerga quem você realmente é. Quem estende a mão quando o resto do mundo vira as costas. Aprendi a me escolher, a colocar limites, a construir uma vida que se parecesse com liberdade. Fechei meu diário e caminhei até a varanda. A brisa quente tocava minha pele com leveza. O anel agora parecia leve no meu dedo, não um peso, mas um lembrete do amor que sempre existiu, e que agora eu aprendi a oferecer a mim mesma. Quando foi a última vez que você escolheu a si mesmo em vez da obrigação? Que tipo de legado você quer deixar?
Espero que minha história te inspire a encontrar a sua própria força, a reconhecer o seu valor, mesmo quando outros não conseguirem enxergá-lo. Compartilhe sua história. Eu adoraria saber como você encontrou sua liberdade, como escolheu honrar quem realmente te viu. No meu aniversário, meus pais me enviaram uma caixa de presente. Meu marido olhou para ela e disse: "Não abre." Perguntei: "Por quê? Você viu alguma coisa?" Olhei mais de perto, e congelei. Eu não abri. Em vez disso, fiz outra coisa. 30 minutos depois, a polícia estava na porta. Eu nunca fui muito fã de aniversários. Não faço festa, não posto selfie dramática dizendo há 34 anos e vivendo meu auge. Para ser sincera, eu até esqueço que é meu aniversário, até meu marido aparecer com uma barra de chocolate e fazer alguma piada boba sobre ser casado com uma mulher madura. Isso já é celebração o suficiente para mim. Então, quando meu telefone tocou um dia antes do meu aniversário e minha mãe atendeu com aquela voz doce demais, parecendo que tinham injetado xarope direto na veia dela, eu já sabia que vinha problema. "Ah, querida, mandamos uma surpresinha para você. Deve chegar bem na hora, certinho." Bem na hora, como se meus pais tivessem histórico de chegar na hora para qualquer coisa que não envolvesse a minha irmã. Mas entrei no jogo. "Ah, tá bom. Obrigada." Ela riu. Eu ri. Minha mãe não costuma rir. "Não é nada demais", ela disse, "só um símbolo do nosso amor." Era aí que eu deveria ter entendido. Não pelo que ela disse, mas porque ela usou a palavra amor sem imediatamente me lembrar que eu sou sensível demais. Mas a gente quer acreditar, não é? Mesmo depois de 34 anos de migalhas. Mesmo depois de se treinar para não esperar mais nada. Uma parte idiota dentro de mim pensou: vai que dessa vez é de verdade. Vai que estão tentando. Não estavam. Enfim, é meu aniversário. Meu marido, Jason, faz panquecas e me deixa tomar café na cama enquanto resolve uma chamada de trabalho no outro cômodo. Tá tudo calmo, confortável, até que a campainha toca. Uma caixa de papelão, tamanho médio, está no tapete da porta. Sem fita, sem laço, sem cartão brilhante de feliz aniversário, Amanda. Nenhum balãozinho. Só uma caixa marrom, com etiqueta impressa e fita adesiva, embalada como se fosse por um robô. Jason pega a caixa, leva para a cozinha e coloca no chão. Depois fica olhando para ela como se a caixa fosse criar pernas e sair correndo. "É dos meus pais", eu digo. Ele não responde. "Minha mãe ligou ontem dizendo que ia me mandar um presente." "Então não abre." Eu rio. "Por quê? Você acha que é amaldiçoado?" Jason não ri. Apenas aponta com a cabeça para a etiqueta. Aí eu olho de verdade. Não tem nada escrito à mão. Nem no rótulo, nem nas costuras da caixa. Só uma etiqueta impressa, com meu nome e meu endereço. O remetente. Uma caixa postal. Não é a rua deles. Nem é a cidade deles. Começo a sentir um frio estranho. Jason se aproxima e dá uma batidinha de leve com o dedo na lateral da caixa. "Aí. Tá vendo isso?" Eu me inclino. Meu coração acelera. Então ele sussurra. "Foley." Tudo dentro de mim paralisa. Não é bem medo. Ainda não. É só aquele pavor gelado que reconhece um rosto conhecido, mesmo que não tenha visto nenhum. Eu não digo nada. Jason também não. Só dá mais um passo para trás, bem calmo. É nessa hora que meu telefone toca de novo. É minha mãe? Jason olha para a tela. Eu olho para ele. Atendo e coloco no viva voz.
Querida, chegou? Eu faço uma pausa. Jason não se move. Meu polegar paira sobre o botão de encerrar a chamada, mas eu não aperto. Sim, digo. Chegou. Você abriu? Olho para a caixa. Sim, eu minto. Eu abri. É lindo. Obrigada. Ah, querida. A gente só queria te lembrar o quanto te amamos. Você sempre foi nossa menininha. Nunca se esqueça disso. Meu estômago revira, porque minha mãe nunca falou isso antes. Não quando me formei. Não quando me casei. Nem quando chorei no sofá dela, 2 anos atrás, depois do aborto. Jason me observa. Eu balanço a cabeça levemente. Bem, ela continua, com aquele tom forçado. Todos por aqui mandam lembranças. A gente só achou que você merecia algo legal. Você é tão forte. Sempre foi. Ela desliga. Eu não digo nada por um tempo. Jason também não. A caixa permanece entre nós, como se estivesse ouvindo tudo. Eu odiava como ela fala bonito. De repente digo, por fim. Eu sei. Jason responde. Ela só te chama de querida quando está prestes a mentir. Eu sei. E eles nunca mandam presente. Nem no Natal. Lembra daquela vez que deram uma vela perfumada para sua irmã e, para você, uma vela, do posto de gasolina? Jason ri. Acho que aquela vela já tinha sido usada. Ou estava vencida. Ficamos ali, parados, por mais um tempo. Eu queria jogar a caixa pela janela. Mas também queria atacar fogo nela. Contraditório? Com certeza. Mas minha família também é. No fim, eu me sento. Jason faz chá. A caixa continua lá, no balcão. A gente não abre. Nem encosta mais nela. Ela só fica ali, ocupando espaço, em silêncio. Dizendo tudo. 30 minutos depois, alguém bate na porta. Não é vizinho. Não é entrega da Amazon. É um uniforme. Você é a Amanda? Eu aceno com a cabeça. Recebemos um alerta sobre um pacote entregue neste endereço. Você se importa se a gente entrar e fizer algumas perguntas? E é aqui que eu vou parar, por enquanto. Porque a caixa ainda está ali. E tudo que veio com ela também. Para você entender como chegamos até aqui, precisa entender a minha vida. Ou, pelo menos, entender a Ellie. Ellie é minha irmã mais nova. 3 anos mais nova. E uns 450 quilos mais leve, emocionalmente falando. Se eu sou o dever, ela é o prazer. Se eu sou quem lembra do aniversário de todo mundo, a Ellie é quem não tem cabeça para esse tipo de cobrança agora. Ela era a queridinha da casa. Não de um jeito brilhante ou exagerado. Era mais no estilo não vamos contrariar a Ellie. Ela chorava fácil. Esse era o superpoder dela. Eu não chorava. Esse foi meu erro. Acho que eu tinha uns 8 anos quando assumi a culpa pela primeira vez por algo que não fiz. A gente tinha um vaso horrível no corredor. Cerâmica verde escura, provavelmente valia uns $12, mas era tratado como se fosse uma joia de família. Um dia, ele quebrou. Estrondo alto. Confusão grande. Ellie estava parada ali, olhando pro chão, com o lábio tremendo igual personagem de desenho animado. Eu lembro de entrar no corredor e já saber, instintivamente, o que ia acontecer. Quando a mamãe apareceu e começou a gritar, Ellie só apontou para mim. Foi a Amanda. Assim mesmo. Sem aviso, sem olhar nos olhos, só traição, limpa, fria. Eu nem tinha encostado naquela coisa estúpida. Nem cheguei perto. Mas não disse nada. Porque, né, eu era mais velha. Porque, né, ela estava chorando. Porque, né, eu já sabia como esse filme acabava. Minha mãe me olhou como se eu fosse um quebra-cabeça mal feito que ela nunca conseguiu montar de novo na caixa. Bem, você é a irmã mais velha. Deveria estar cuidando dela. Fui mandada pro meu quarto. Ellie ganhou um picolé. Fim da história. Outra vez, acho que eu tinha uns 12 anos.
Eli pegou meu suéter favorito escondido, usou na escola, sujou de tinta numa aula criativa de artes e depois disse que a culpa era minha por não ter avisado que aquele suéter era especial. Minha mãe só assentiu, como se aquilo fizesse o menor sentido. Por que você não escondeu melhor, Amanda? Sabe que ela ainda tá aprendendo limites. Aquele suéter tinha sido um presente da minha avó. Eli nunca pediu desculpas. Só disse. Eu exagerei, depois chorei, depois tomei sorvete, e aprendi de novo, a verdade não traz consolo. Choro traz. Quando a gente virou adulta, já não éramos mais irmãs. Éramos só duas pessoas que cresceram na mesma casa e tentavam manter a paz sempre que nossos pais estavam por perto. Eli não fez faculdade. Fez um curso de yoga, vendeu óleo essencial por 3 meses, abriu um Instagram de arte espiritual em que, na prática, era só repostagem de prints duets e fotos dela segurando caneca de café na praia. De algum jeito, nada disso deu errado. Só, evoluiu. Foi o que meus pais disseram. Ela está encontrando o caminho dela. Tem uma alma muito criativa. Nem todo mundo nasceu para se encaixar no molde, Amanda. Engraçado, porque eu nunca quis que a Eli se encaixasse em molde nenhum. Eu só queria que ela pagasse os $600 que pegou emprestado para lançar aquela falida linha de bombas de banho. Mas eu não disse nada. Só observei, à distância segura, enquanto ela tropeçava, para cima. E meus pais aplaudindo do lado de lá. Cerca de 1 ano atrás, minha mãe me ligou. Queria me levar para almoçar. Só eu. Disse isso como se fosse um presente, como se eu tivesse que agradecer. Marcamos num restaurante desses de comida orgânica, Farm to Table, que ela sempre fingiu adorar, mas vivia reclamando que era caro. Eli já estava lá, tomando um smoothie de couve e parecendo uma blogueira de lifestyle de 5ª categoria. Elas estavam simpáticas. Simpáticas demais. Fizemos conversa fiada. Aí Eli largou. Então, eu tava pensando, será que eu posso usar seu nome e seu endereço numa coisinha? Só para abrir uma conta comercial, para esse projetinho de arte que tô montando. Não é nada suspeito, é só porque eu tô entre contratos de aluguel e você é tão estável. Estável sempre quis dizer a mesma coisa, chata, previsível, alguém fácil de jogar a responsabilidade em cima. Minha mãe entrou na conversa. Achamos que fazia sentido. Você é tão boa com essas burocracias. E é só temporário, de verdade. Eu não fiquei brava. Nem hesitei tanto assim. Só disse. Não. Calma, firme, definitivo. Eli piscou. Sorriu rápido demais. Ah, tudo bem, tudo bem. O almoço acabou cedo. Depois disso, veio o congelamento. Nada dramático. Só, gradual. Mais frio. Mais seco. O convite de Natal se perdeu. Meu pai me mandou um e-mail passivo-agressivo sobre não apoiar os projetos da família. Eli parou de me seguir no Instagram. Nem percebi. Um amigo me contou. Eu disse pra mim mesma que não me importava. Mas me importava. Acho que uma parte de mim ainda achava que eles voltariam, que respeitariam os limites, que dizer a não me transformaria na vilã da história. Mas não. Eles simplesmente seguiram em frente sem mim. O que, pra ser honesta, foi até bom. O silêncio é melhor que o caos. E eu construí uma vida tranquila. Uma casa silenciosa, um marido gentil, ninguém gritando, ninguém chorando sob comando, nenhum vaso quebrado no corredor. Mas quando aquela caixa apareceu na minha porta, justo no meu aniversário, alguma coisa dentro de mim soube na hora. Aquilo não foi aleatório. Eles não estavam sendo gentis. Estavam sendo cuidadosos. Jason bateu na lateral da caixa. Olha aqui. Tá vendo? Eu me inclinei. Meu coração disparou. Aí ele murmurou. Foley. Não era só o rótulo. Era tudo. A fonte. O plástico. O alinhamento do código de barras. O tipo de detalhe que você só percebe quando já viu de perto antes. E 1 ano atrás, eu e Jason estivemos no apartamento da Eli para devolver os pratos.
Ela vivia cercada de caixas, chamava aquilo de um estoque. O corredor parecia um depósito. Caixas por todos os lados. A mesma sensação, o mesmo logo, o mesmo brilho, o mesmo cheiro, algo entre verniz e cola derretida. Ela riu quando eu toquei numa delas e me mandou largar. Esse fornecedor é rígido. Eles rastreiam quem mexe no quê. Ela não dizia cuidadoso, nem caro. Dizia rígido. E agora esse mesmo fornecedor tinha enviado uma caixa diretamente para mim. Com o meu nome. Não reembalada, não reciclada. Um novo rótulo. Um novo selo. Uma nova caixa, feita para mim. Jason não falou mais nada. Não precisava. Aquilo não era um presente aproveitado numa caixa velha. Era uma remessa. Deliberada. Do tipo que Ellie nunca deixava ninguém tocar. E de algum jeito, agora, estava no balcão da minha cozinha. Eu não falei nada porque não tinha o que dizer que não soasse como traição. Depois que vi a embalagem, eu já sabia. Então veio a ligação. Minha mãe, doce, melosa, perguntando se eu tinha recebido o nosso presentinho. Eu disse que sim. Disse que abri. Disse que era lindo. Eu não tinha aberto. Jason estava ao meu lado na cozinha, de braços cruzados. Peguei meu telefone, apertei o gravador e deixei em cima da bancada. Não por instinto. Não por paranoia. Mas porque eu já tinha visto a caixa. Porque eu sabia o que aquilo era. Eles não estavam me enviando um presente. Estavam me enviando um problema, com meu nome já impresso na etiqueta. A batida veio menos de meia hora depois. Abri a porta. Um policial uniformizado. Educado. Sem expressão. Aquele tipo de neutralidade ensaiada. Você é a Amanda? Eu assenti. Recebemos um alerta sobre um pacote suspeito entregue neste endereço. Você se importaria se entrássemos para dar uma olhada? Jason apareceu atrás de mim. Abri mais a porta. Claro, respondi. A caixa ainda estava no balcão, fechada. As mesmas bordas coladas, o mesmo peso que parecia impossível de remover desde que ela chegou. Apontei para ela. É essa. O policial se aproximou, examinando o objeto como se ele pudesse se mover de repente. O parceiro dele estava logo atrás, vasculhando a cozinha com os olhos como se procurasse um armazém secreto debaixo da mesa. Foi endereçada a você? Perguntou. Sim. Presente de aniversário dos meus pais. Você chegou a abrir? Não. Ele assentiu, breve. Se importa se a gente abrir? Fiquei à vontade. Eles foram metódicos. Luvas, estilete, tudo seguindo o protocolo. A aba abriu com aquele som seco e abafado. Lá dentro, plástico bolha, peças decorativas, aquele tipo de coisa sem alma que custa caro para quem quer parecer culto. Pequenas esculturas, um certificado de autenticidade, claro, uma nota de remessa com o meu nome. Um dos policiais escaneou um código QR na parte inferior de uma das peças. Olhou para o parceiro. Trocaram um olhar que eu não consegui entender. Você sabe o que é isso? O primeiro perguntou. Parece arte. Mais ou menos respondi. Você sabe de onde veio? Balancei a cabeça. Eu já disse. Meus pais me mandaram de presente. Você tem prova disso? Peguei meu celular e reproduzi a gravação. A voz da minha mãe soou brilhante e oca. Você recebeu nosso presentinho? Só queríamos mostrar o quanto amamos você. Você é nossa garota. Parei por aí. Era suficiente. O policial assentiu. Vamos levar isso conosco. Você não está sendo acusada de nada neste momento, mas essa remessa bate com materiais de uma investigação ativa. Dei um sorriso forçado. Sem problemas. Eles embalaram tudo de novo como se fosse material biológico. Saíram pela porta da frente com Jason logo atrás deles. Eu me sentei à mesa da cozinha. Meu café ainda estava quente. Aquilo parecia ofensivo de algum jeito, como se o universo estivesse tentando me convencer de que estava tudo normal.
3 horas depois, o telefone tocou de novo. Eu não olhei o número. Não precisava. Atendi. A voz da minha mãe não tinha mais aquela doçura fingida. Como você pôde? Eu não respondi. Você contou à polícia que era da Eli. Eu disse que enviou o pacote. Eu disse a verdade. Você sabe o que isso significa para ela? Sei, sim. Você podia ter ficado de boca fechada. Podia ter dito que foi engano. Você me ligou. Você quis confirmar se tinha chegado. E então vocês me colocaram no meio disso. Não tivemos escolha. A gente sempre tem escolha. Se tivesse encontrado isso na sua casa e você tivesse aberto, teria terminado ali. Silêncio. Ninguém mais sairia machucado. Então vocês enviaram produto roubado para minha casa, no meu nome, esperando que eu fosse burro o suficiente para abrir. Silêncio. Então a voz do meu pai, baixa, controlada. Achamos que eles iam aprender tudo e seguir em frente. Não imaginamos que conseguiriam rastrear tanto. Mas acharam que eles iam rastrear até mim. Amanda, você é mais forte. Sempre foi mais forte. Ela usou meu nome. Vocês usaram a minha casa. A Eli não foi feita para lidar com isso. E eu fui. Você não tem filhos. Você ia se recuperar. Essa era a razão. Sempre foi essa a razão. Você sempre foi a fria, disse minha mãe. E agora veja o que você fez. Eu não respondi. Encerrei a ligação. Jason voltou para a sala com uma xícara de chá em cada mão. Colocou uma na minha frente e não perguntou nada. Olhei para o balcão. O espaço onde a caixa tinha ficado parecia uma cicatriz. Eles realmente achavam que eu ia abrir, falei. Jason sentou-se na minha frente. Eles realmente fizeram isso, disse ele. E era só isso que precisava ser dito. Uma semana depois de a polícia levar a caixa, o detetive me ligou de novo. Eu estava no meio de uma tigela de cereal. Jason tinha acabado de sair pro trabalho. O sol batia na janela daquele jeito aconchegante, sabe? Aquela sensação de que talvez as coisas pudessem voltar a ficar bem. Então meu telefone acendeu. Número desconhecido. Claro. Amanda, tem alguns minutos? Por que não? Queimem tudo antes do café da manhã. Precisamos confirmar uma coisa. Seu nome aparece em diversos documentos ligados ao negócio que sua irmã administrava. Você já registrou alguma empresa no seu nome? Não. Alguma vez se declarou sócia ou gerente de qualquer negócio relacionado à venda de arte, plataformas de revenda ou cadeias de suprimentos internacionais? Eu ri. A única vez que tentei vender algo foi uma estante no marketplace do Facebook. Esse é o meu limite de empreendedorismo. Ele não riu. Nem uma risadinha educada. Existe uma assinatura digital arquivada com o seu nome e um e-mail comercial vinculado a uma conta agora suspensa. Deixa eu adivinhar, amanda.weller73@sequichertil.com. Termina com uns pontinhos estranhos, né? Claro que sim. Você se importaria de dar uma olhada na assinatura digital? Ele enviou. Levei uns 3 segundos para confirmar o que eu já sabia. Não era minha. Quer dizer, era o meu nome, claro, só que não era a minha letra. Era como se alguém tivesse tentado copiar depois de ver o verso de um cartão de aniversário uma única vez. Essa é sua assinatura? Não. Reconhece esse e-mail? Não. Sua irmã ou seus pais poderiam ter tido acesso a documentos seus antigos? Parei por um instante. Sim. Anos atrás, por causa de imposto de renda, cópias de documentos. Eu costumava confiar neles. Essa foi a última vez que eu disse essa frase em voz alta. Passado e tudo mais. Ele me explicou o que tinham encontrado ou tentado encontrar. Mas parte do meu cérebro já tinha virado estática. Uma licença comercial registrada no meu nome. Meu endereço antigo listado como centro de devolução oficial. Rastro digital ligado aos dispositivos da Eli. Contratos com fornecedores, links de pagamento, uma conta de e-mail falsa fingindo ser eu.
Tecnicamente, você consta como sócia oculta há mais de 1 ano, ele disse. Eu queria ter dito algo afiado, inteligente, mas tudo que saiu foi. Claro que sim. Ele perguntou se eu me importaria de fornecer uma declaração por escrito confirmando que nunca autorizei nada daquilo. Eu disse que não. Mandei no mesmo dia. Até incluí uma cópia da minha assinatura real, caso alguém precisasse de ajuda para perceber a fraude. Ele agradeceu pela cooperação e disse que entrariam em contato caso precisassem de mais alguma coisa. Foi só isso. Ele não me disse o que aconteceria depois. Não disse o nome da Eli de novo. Não falou a palavra acusação. Não prometeu justiça. Ele só agradeceu e desligou. O que, para ser sincera, pareceu mais honesto do que qualquer outra coisa que ouvi nos últimos meses. Depois disso, nada. Por um tempo, nenhuma ligação, nenhuma pergunta, só silêncio. Como se o mundo estivesse travado numa tela de carregamento. Imaginei que ou tudo estava acontecendo por trás das cortinas ou nada estava acontecendo. E os dois eram igualmente assustadores. E então tudo aconteceu de uma vez. As acusações da Eli: fraude eletrônica, roubo de identidade, fraude empresarial, violações de importação e exportação, e, claro, ser a irmã mais carente do mundo. Ok, esse último eu adicionei na minha cabeça. Ela, obviamente, pegou 2 anos de liberdade condicional, uma multa no valor de um carro zero, proibida de abrir qualquer empresa até estar na metade da menopausa. Já os meus pais foram acusados de conspiração, auxílio e encobrimento, fingindo que eram ingênuos demais para perceber que tudo aquilo era um golpe. Eles se declararam culpados. Pena suspensa. Serviço comunitário. Multas. Nomes em registros públicos. Sem mais onde se esconder. No final, eram apenas pais. Eu não fui na audiência. Não precisava ver Eli chorando vestida num cardigan bege enquanto minha mãe apertava a mão dela como se fosse a única vítima, uma incompreendida genial. Mas eu li a transcrição. Meu nome foi citado 12 vezes. Nenhum pedido de desculpas. Nem uma única vez. Então, como se a vida ainda quisesse me pregar uma peça final, eles pediram para se encontrar comigo. Dessa vez sem a Eli. Só os dois. Um café de paz, como eles chamaram. Escolheram um cafezinho perto do tribunal. Eu cheguei 10 minutos atrasada e pedi o doce mais caro do cardápio, só para provar um ponto. Eles já estavam sentados. Minha mãe parecia procurar, no fundo da alma, qual expressão me faria me sentir culpada mais rápido. Eu não sentei de imediato. A gente não sabia que ela estava usando o seu nome, ela disse. Vocês também não perguntaram, respondi. Ela disse que era só para transporte. Ah, claro. Porque é assim que a fraude funciona. Você simplesmente manda para outro lugar e torce para ninguém notar. Meu pai pigarreou. Sempre foi o sinal dele de que estava ficando sem argumento. A gente achou que era temporário. Ela disse que você não ia ligar. Ela também disse que eu abriria o pacote, lembra? Acontece que ela diz muita coisa. A gente nunca imaginou que fosse tão longe. Quer dizer que vocês não achavam que seriam pegos? Silêncio. E aí minha mãe foi direto onde sabia que doía. Você sempre foi a mais forte, Amanda. Você não tem filhos. Não tem ninguém dependendo de você. A gente achou que você conseguiria lidar. E ali estava. A justificativa. Polida, ensaiada, como se já tivessem repetido um ao outro umas 100 vezes. Vocês me escolheram, eu disse. Porque ninguém mais depende de mim? Porque vocês decidiram que a minha vida era mais fácil de sacrificar? Não foi isso que a gente quis dizer. Não, foi exatamente isso que vocês quiseram dizer. Eu nem sentia mais raiva. Estava acabado. Me levantei. Meu café ainda estava pela metade. Não levei comigo. Espero que vocês aproveitem o serviço comunitário, falei. Quem sabe, finalmente aprendam o que é trabalho de verdade. Naquela noite, eu bloqueei todos eles. Apaguei contatos, limpei backups, tirei os nomes de tudo que ainda tinha meu número como emergência. Não foi por rancor. Foi por necessidade.
Eles não têm mais acesso a mim. Nem mesmo a versão que inventaram sobre quem eu sou. Na manhã seguinte, Jason me trouxe café. A gente sentou na cozinha, com a luz do sol entrando devagar, como se aquela paz fosse nossa por direito. Você tá bem? Ele perguntou. Dei um gole. Terminei. Ele não perguntou, terminou com o quê? Não precisava. E você? O que acha? Fui longe demais, ou não fui longe o bastante? Deixa aí nos comentários, se inscreve e não esquece de ativar o sininho.